No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança deu início ao Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Em 2022, o Projeto Garimpo foi revitalizado, com o objetivo de preservar a história do nosso município, coletando novos depoimentos de pioneiros que compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias. Meu nome é Basílio Zanussi. Nós viemos para cá, minha família veio para cá em 1951, meu pai Pedro Zanussi, minha mãe Filomena Munaro. Minha família era constituída de, além dos meus pais, nós somos 7 irmãos. E chegamos em 1951 aqui. Meu pai veio e a sua atividade comercial era comércio de cereais, comprava e vendia cereais. Em 56, meu pai foi eleito prefeito municipal. Eu fui para a prefeitura, então, sendo seu secretário. E eu conheço Nova Esperança, então, desde esta data. A cidade estava nascendo, 51 tinha questão de 50 casas, mais ou menos, né? Mas a época a economia principal era café, plantio de café, estava se começando o plantio de café, e os cereais predominava o milho, principalmente o milho. O meu pai foi prefeito em 56, 60, e eu fui candidato, fui vereador em 60, 64, fui candidato a prefeito em 1964, quando eu perdi as eleições para o senhor Pedro Arthur Sampaio, em 65, 66, 68, voltei a me candidatar a prefeito e aí perdi as eleições, foi eleito o senhor Armando de Lima Uchoa, de saudosa memória, né? Ambos, tanto Pedro Sampaio como o Armando de Lima Uchoa. Bom, foi falar resumidamente, né, de tudo, dessa história de 50 anos. A cidade começava então, em 1952, foi a criação do município, Nova Esperança. O primeiro prefeito aqui foi o Dr. José Silveira, era um médico, e o Dr. Palhano era seu vice, que o substituiu. O Silveira foi eleito deputado estadual 2 anos depois, e o Dr. Palhano assumiu a prefeitura. Foi um período, isso já lá nos 57, por aí, quando meu pai era prefeito, até 60, nós tivemos dificuldades aqui, a cidade, com erosão, né? Não havia canalização de águas pluviais, não tinha meio-fio, não havia nem luz, né? Rede de energia elétrica e tal. A energia que tínhamos aqui era inicialmente começado com a motor, né? E muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. A cidade crescendo,
sem qualquer estrutura. Daí não tinha uma escola, não é? Quando meu pai assumiu a prefeitura, em 57, em janeiro de 57, não havia escola pública, não tinha, né? Aí eu me lembro, meu pai fez cerca de 40 escolas. Depois vieram os outros cursos, né? O ginásio, tinha a escola normal regional, me parece, uma coisa assim, que depois foi extinto esse curso. Mas foram feitas essas escolas, foi criado o ginásio estadual na ocasião, né? E esse serviço de estrutura municipal foi nesse período que se iniciou. A cidade cresceu, e nós ficamos aqui, quer dizer, nós ficamos numa cidade entre Maringá e Paranavaí. A questão geográfica, nós não tivemos o mesmo desenvolvimento que essas cidades maiores que eu estou me referindo. Mas nós temos hoje, nós parece uma cidade, um município com cerca de 30 mil habitantes, a cidade está praticamente toda asfaltada, com galeria de águas pluviais, não é? Temos o asfaltamento, como falei, água, energia elétrica em todo o município, não é? Nós temos os 2 distritos de Ivatinga e Barão de Lucena bem cuidados, né? Agora inclusive com pavimentação asfáltica, né? Nas sedes dos distritos, especialmente Barão de Lucena, que é maior. E, resumidamente, quer dizer, Nova Esperança é essa cidade que há uma boa condição de vida, né? Nós estamos muito ligados aqui, principalmente em Maringá, por ser um centro maior médico, onde temos os melhores, são bons atendimento médico a nível nacional, né? E também, como falei aqui, de Paranavaí, que estamos a 30 quilômetros. Aqui nós estamos vivendo uma cidade tranquila e pronta para receber qualquer indústria que pretenda vir para cá, né? Temos casas para isso, gente para isso, né? E é uma cidade, posso dizer, com 30 mil habitantes, uma cidade não grande, mas boa de se viver, não é? Principalmente. Candidato deputado à primeira eleição em 1970. Eu tive 8 mandatos de deputado estadual consecutivos, fui até 2002. A minha função de deputado estadual era, né, carregar recursos para a cidade, para a região, né? Nós tivemos, por exemplo, essa pavimentação da rodovia de Nova Esperança, Colorado, Santo Inácio, não é? Foi um trabalho cansativo, longo, tivemos várias reuniões com prefeitos e acabou essa pavimentação conseguida no governo de Jaime Canet Júnior, né? Saudosa memória. Essa foi uma das obras, mas a função lá é muito maior que isso, né? Todo dia você tem o que fazer, acompanhar, fazer parte das comissões técnicas, né? E tem a comissão principal da Assembleia, comissão executiva, que é o presidente, o secretário, primeiro e segundo secretário. E eu fui, inclusive, o primeiro secretário, com mandato de 2 anos, num período de 2 anos, durante todo esse mandato. E a função nossa era essa. O deputado estadual é o vereador em relação ao município. É pleitear recursos, né? Você tem que viajar muito, né? Você tem que manter contato com seus eleitores, com sua base, né?
E isso é o que eu procurei fazer, tanto é que tive 8 mandatos consecutivos, né? Não é preciso falar muito sobre isso. O que eu tinha de importância às vezes, Basílio, como é que você se elege? Tantas vezes, assim, a região lá tem poucos votos, porque a região dominava antes, inicialmente, né? Com cana de açúcar, e falava, Basílio, lá tem muita granja de galinha, de ovos e tal, e frango, mas como é, não é uma região populosa, mas eu me elegia, porque eu prestava, tive muitos anos, desde o início, eu tinha sempre alguém para acompanhar pessoas que iam do interior para lá, pessoas doentes, encaminhadas pelas prefeituras, ou às vezes por amigos nossos, né, vereadores, mandavam para Curitiba pessoas carentes que não tinham recurso para tratamento de saúde, e eu os recebia lá e encaminhava para a pensão, para o médico, e depois de tratados regressavam, né? Alguns a prefeitura mandava, se encarregavam da volta, mas a grande maioria eu, não, o nosso gabinete é que mandava, que administrava isso, a ida e volta das pessoas. E foi uma... Então, isso é que eu acho que isso é que me fortaleceu, né? Eleitoralmente. Fora as outras coisas que eu me dediquei, nesses anos de 30 anos lá, exclusivamente à Assembleia Legislativa, atividade política em Curitiba e nos meus municípios, que eu fui ampliando as áreas, né? Porque senão não podia me manter. Tive grandes alegrias, né? Perdemos algumas eleições em municípios, porque a gente participava cada 4 anos eleição de deputado e eleição e 2 anos, cada 2 tinha eleições de prefeito. Então a gente vivia em contato permanente com o interior, com as nossas bases, vamos dizer, né? O que era necessário. Isso eu procurei fazer, né? Isso eu procurei fazer. E eu me sinto feliz por ter conseguido, né, algumas pavimentação asfáltica, algumas estradas, obras de essa escola, por exemplo, aqui do ensino fundamental, que era ginásio, né? O Colégio Costa Monteiro, né? Era uma obra de 12 salas de aula, área grande e tal. Uma coisa foi, de repente, o diretor da Fundepar me ligou, Dr. Guilherme Braga, Basílio, você arruma um terreno para construir uma escola de 12 salas de aulas, mais salas um prédio enorme, bom, né? Aí era o prefeito Armando de Limuchoa, na ocasião. Aí falei com o Armando providenciou o terreno, e foi feita uma coisa que nós ganhamos, assim, né, por um telefonema do Dr. Guilherme, da nossa relação de amizade lá. Então, e tantas outras coisas, né? Não só aqui, mas na região inteira, né? Então não dá para a gente falar aqui, como eu disse a você, em alguns minutos, o que eu fiz em 30 anos, a minha participação, né? Participei de praticamente quase todas as comissões técnicas da Assembleia e cumpri o meu mandato, né? Mas vou repetir, nós conseguimos a pavimentação de alguns trechos, algumas estradas nossas, né? Algumas escolas, né? Eu falei há pouco do Colégio Costa Monteiro, mas isso aqui. Mas a região, foram 30 anos de sempre procurando alguma coisa nova. Conseguimos. Agora, o que marcou mais? O que marcou mais o meu mandato desses 30 anos foi o atendimento que eu fiz às pessoas, que eu falei há pouco, pessoas não tinham recursos aqui, doentes, e que as prefeituras, vereadores, me mandavam para a capital, e lá eu os recebia e
através dos nossos funcionários, encaminhava pensão, normalmente é assim, ia pensão para os hospitais, que davam 2 ou 3 hospitais, mas tinha um hospital, principalmente Angelina Caron, esse que prestou, que dava maior assistência, mais rapidamente, e cresceu muito, um grande hospital, é um grande hospital em Curitiba, na grande Curitiba, não é do município, mas é um Angelina Caron, um grande hospital. E isso é que me marcou, o que eu acho que ficou, o que marcou, que me deu satisfação, e até hoje eu encontro com pessoas. Eu fui para Curitiba, foi alguém da minha família, e o seu gabinete lá, o senhor atendeu, encaminhou, foi bom e tal. Isso que marcou. E a satisfação maior minha é saber que eu tive esses mandatos todos, que eu sou um homem de família modesta, meu pai não tinha, não fui eleito com recursos, né? Eu não posso falar pobres, né? Mas com poucos recursos, comecei devagarinho. Eu estava, na ocasião, quando fui candidato a deputado estadual em Uniflor, porque eu sou cartorário, né? Então, resumidamente, dentre tudo o que aconteceu, essas eleições todas que nós fizemos para deputado, prefeitos, vereadores e tal, e as obras, o que nós conseguimos, o que a mim me marcou mais, foi esse atendimento pessoal. As pessoas que foram lá, a grande maioria, como eu disse, para tratamento de saúde, mas fiz uma porção de contatos com professores e tantas outras coisas. Mas o que me marcou mais foi esse atendimento pessoal que eu, em razão dos meus mandatos, eu tive a possibilidade de dar atendimento a centenas de pessoas. A mensagem não é muito diferente do que nós falamos todo dia, né? Na função política, primeiro você tem que gostar, não é? E ela dignifica, né, o trabalho humano, né, a aproximação das pessoas, a preocupação do político em relação às pessoas, não é? Isso vale para todos nós, né? Nova Esperança, o mundo, né? Nós temos que, na atividade política, você tem que ter dedicação, se possível, exclusiva, né? Procurar ser útil às pessoas, né? Primeiro aos outros, né? Quase sempre aos outros, né? Você é uma dedicação que você faz e o pagamento é a satisfação pessoal que você tem, né? Dessa dedicação que você faz para a melhoria de vida, das condições de vida das pessoas na sua cidade, no seu estado. E o seu pagamento é o sentimento que você tem, não é? De que você passou e deixou alguma coisa, deixou um rastro, né? E isso vale para as futuras gerações, né?